Entrevista. Hoje chega praticamente ao 29º dia da guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está promovendo uma ocupação da Ucrânia e, segundo o presidente Vladimir Putin, é uma operação visando a desnazificação da Ucrânia e também uma interrupção no projeto da Ucrânia de estabelecer armas nucleares em parceria com a OTAN na porta da Rússia. E o que a Rússia reivindica é que a Ucrânia seja um país neutro, como é a Suíça, como é a Finlândia, e que também pare de perseguir repúblicas autoproclamadas como Donetsk, Lugansk, que são de maiorias russas, que reconheça essas repúblicas como independentes e também reconheça a Crimeia como parte da Rússia e se torne um Estado neutro. Essa é a pauta que a Rússia exige. E essa guerra é insuflada pelos Estados Unidos e pela OTAN, que estão despejando armas dentro da Ucrânia. Mas isso tem consequência. As consequências nós já estamos sentindo no bolso, sentindo no dia a dia. E é sobre isso que eu vou conversar com o economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Viu, que já está conosco aqui virtualmente nos estúdios Viu Digital e que escreveu um artigo no Portal Viu, está publicado. Ranulfo, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto, tudo bem? Tudo ótimo, Ranulfo. Ranulfo, hoje, quinta-feira, dia 24 de março, estamos no 29º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia, e você escreveu um artigo no Portal Viu, onde você ali traduz o seguinte: quem perde e quem ganha com a guerra na Ucrânia. Mas eu lhe pergunto, Ranulfo, quem exatamente perde e quem exatamente ganha com essa guerra na Ucrânia e quais são os efeitos colaterais imediatos? Roberto, em Bruxelas, a OTAN e o presidente Biden estão reunidos e estes senhores são os países que mais vendem armas neste momento para a Ucrânia. E estes senhores estão com as suas indústrias armamentistas ganhando rios de dinheiro. Então, esses são os ganhadores. Outros ganhadores são aqueles que estão especulando com as matérias-primas estratégicas, notadamente petróleo, gás, alimentos. E o trigo, por exemplo, vem subindo de preço e o pãozinho nosso de cada dia já está mais caro. Portanto, essa é uma questão muito importante. Estes senhores se reúnem tentando nos mostrar que querem o melhor para o mundo, mas, na verdade, eles querem, no momento, vender armas. E para eles, principalmente para o velhinho Biden, esse senhor das armas, esse senhor muito esperto, esse está ganhando, porque ele está exportando a crise dele dos Estados Unidos, uma crise política seríssima, uma desaceleração econômica expressiva, um aumento da taxa nominal de juros nos Estados Unidos. Ele está simplesmente exportando esse problema para a Europa. E na Europa, como eu disse no meu artigo, que você publicou, está havendo paralisação, está havendo lockout, está havendo redução de oferta de alimentos, e a Europa está pagando um preço, a Ucrânia está pagando um preço caríssimo, que é a questão humanitária. 3 milhões de pessoas já saíram do seu país em busca de alternativa de vida, e a Rússia, que é outra grande fornecedora de equipamentos e alta tecnologia, também nesse momento está nessa guerra insana que, com certeza, está apenas gastando vidas, e vidas são muito importantes. E eu tenho a impressão que, se não houver o mínimo de bom senso, isso vai se arrastar e com implicações muito expressivas para toda a nossa região e para todo o nosso país. Ranulfo, os primeiros efeitos é aumento no custo de vida, aumento no preço dos alimentos, aumento no custo dos combustíveis, porque existe hoje uma redução de oferta de petróleo no mercado. Com redução de oferta, o preço sobe. O barril de petróleo bate $120, está oscilando.
A boa notícia aí é uma queda do dólar, mas é muito mais em função do aumento na taxa de juros no Brasil do que propriamente por questões de conjuntura internacional. O governo operou internamente aqui com a taxa de câmbio, com a elevação da taxa Selic, para provocar uma queda no dólar. Então, uma queda artificial do dólar. Mas, traduzindo em miúdos aqui para a nossa região, nós temos aqui aumento de tarifas, precariedade de serviço. Eu vou usar como pano de fundo para essa afirmação aqui uma coisa mais imediata e voltada a um setor, que é o transporte de passageiros na cidade de Campos. A passagem na cidade de Campos, ela já chegou a R$ 3,50, o que é natural, porque as empresas estavam há 8 anos sem reajuste. Mas a questão é, a contrapartida na prestação de serviço continua muito precária. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Eu não sei se eu mandei esse vídeo aí. Eu não mandei, mas está no Portal Viu aí no YouTube. Eu vou mandar aqui agora para o pessoal exibir, para você ver uma cena dramática de ontem. Eu acho que você chegou a assistir essa cena. Um cadeirante no centro de Campos, ele foi para, pelo menos foi a informação que passa ali na hora, a pessoa que filmou, e a mãe da criança confirma isso. Essa criança, ela faz hemodiálise, é um adolescente, e apanhou o transporte público, saiu de casa pela manhã. Está aí a imagem aí do YouTube. Essa senhora, ela estava 3 horas com o filho empurrando a cadeira de rodas, essa criança na cadeira de rodas, de um lado para o outro, no terminal rodoviário Luiz Carlos Prestes, e só conseguiu o transporte de volta para casa, acomodar a criança numa van, como uma outra passageira se sensibilizou, começou a filmar, ameaçando denunciar o IMTT e mandar a imagem para a mídia. Solta o vídeo, por favor. 3h30 que você está aguardando? Então eu vou ligar pro NTT. Do carro e o nome do motorista. Vou mandar mensagem pro NTT, porque isso é um absurdo. E olha a situação da criança. Vai ter que resolver isso. Eu não saio daqui enquanto a criança não sair. Isso é um absurdo. Vai botar ele dentro do carro? Vão resolver o problema. Que legal. Infelizmente aqui na nossa cidade só resolve no grito. E eu conheço o direito dela, o meu de qualquer um. Bota ela dentro do carro e vamos resolver o problema. Coisa feia, inadmissível. Vamos olhar o lugar do próximo. Vamos ser o próximo. Isso é errado. Isso é errado. Ou eu vou ligar pro NTT e vou enviar esse vídeo pra mídia. Barato não vai ficar assim não. Não. Barato não vai ficar não. Conheço, ela passa lá com a minha mãe pra fazer hemodiálise. Sai de casa de manhã pra estar chegando agora. Pra ficar jogo de empurra de vó. Tem ninguém de graça aqui não, filho. A gente paga o NTT. Não tem não. Você vai botar ela dentro do seu carro? Ele vai botar ela no carro dele. Porque ela não vai ficar rodando também com a criança pra baixo e pra cima, não. Vai ter que ser resolvido isso. Da melhor forma. Aqui só funciona no grito. Só no grito. Eles acham que os outros é cachorro. Não é cachorro, não. Desculpa, senhora. Não é cachorro. É porque eu não tenho um casaco pra te dar. Sim, graças a Deus ela conseguiu sentar em uma van, teve um abençoado que deixou. Mas antes disso, teve outras pessoas que disseram não. Falaram o que com você, meu amor? Tira a máscarazinha, quem tá distante. Não tinha espaço. Que não tinha espaço. O filho dela é cadeirante, tem 19 anos, ela sai de casa de manhã pra chegar aqui e passar por isso. Esse constrangimento que é inadmissível e a gente ganha dinheiro pra isso. E outra coisa, não é nada política não que eu trabalho, não quero nada com política. Eu quero simplesmente os nossos direitos, que a gente tem direito e deveres e ponto. No Fidigal. Essa imagem está no Portal Viu no YouTube, né? Está lá na playlist Viu Urgente. Aí essa imagem, ela resume o que é o transporte na cidade de Campos com a passagem a R$ 3,50. Ou não, Ranulfo? Na semana passada, Roberto, quando nós comentávamos preliminarmente esta questão, eu lancei essa pergunta para você. Se esse aumento de 27%, portanto um aumento bastante expressivo,
ia resolver a questão do transporte público na cidade. E você me respondeu corretamente, inteligentemente, que imaginava que só uma nova política de transporte com um certo subsídio, ou seja, com uma redução tarifária financiada com a indenização do petróleo, e só essa semana a Prefeitura de Campos recebeu 52 milhões de reais, o maior repasse dos últimos tempos em termos mensais, de royalties do petróleo, e esse dinheiro pode ser destinado para uma política de subsídio à tarifa do transporte público, e essa questão poderá ser parcialmente, pelo menos, equacionada. Porque o que nós estamos observando na cidade de Campos, tal qual outras cidades, é uma falência completa do sistema público de transportes. E eu vou explicar um pouquinho por quê. E é natural, as pessoas perderam renda com a pandemia, as pessoas perderam emprego. Na recontratação agora, que já está surgindo, as pessoas estão tendo renda menor do que a última renda que tinham antes de perder os empregos. E aí eu vou fazer uma conta muito rápida para você, porque o nosso público é esclarecido e vai entender rápido. Se você levar em consideração R$ 3,50 da tarifa, e fizer a suposição de que a pessoa vai usar só ida e volta por dia, ela vai gastar R$ 7,00 para trabalhar, para ir ao trabalho e voltar. Se você colocar isso por 22 dias úteis, que é o normal do mês, você terá quase R$ 150 por mês só de passagem. Né? Só a passagem, R$ 150 por mês. Um autônomo tem uma renda média na cidade de Campos em torno de R$ 1.500. Ou seja, ele está pagando 10% do valor do seu salário efetivo, né, só com o transporte, quando nós sabemos que tem outras contas, a alimentação, as questões do aluguel e tudo mais. É neste contexto que nós temos o sistema de transporte sem remuneração, porque a tarifa não cobre a remuneração, e na outra ponta, o usuário sem poder de compra para poder fazer frente à necessidade de se locomover. Sendo um sistema de transporte em qualquer cidade do mundo essencial para a atividade econômica, porque é o que movimenta o trabalho de qualquer cidade. Portanto, essa é a questão. Nós temos um transporte caro para quem tenta pagar e, ao mesmo tempo, uma tarifa que não remunera o operador na outra ponta, e aí cria-se um impasse que a oferta de transporte fica aquém do necessário. Só uma nova política, só um grande entendimento e aproveitar a indenização do petróleo para, pelo menos emergencialmente, fazer uma tarifa diferenciada é que vai começar na resolução disso. Porque, olha, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no fim de uma pandemia, a economia só agora tenta se recuperar. E tudo isso justificaria, na minha concepção, um grande entendimento do Legislativo e o Executivo para esta política pública, que ela não precisava ser para sempre, ela podia ser uma política emergencial, apenas para recolocar todo o sistema em equilíbrio, porque hoje esse sistema de transporte público da cidade, notadamente, como você bem acaba de mostrar neste vídeo, está completamente desequilibrado, Roberto. Já que você tocou aí na questão do legislativo, nós temos duas situações semelhantes em duas câmaras de vereadores locais, regionais. Ontem, em São João da Barra, a prefeita Carla Machado sofreu uma derrota na eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. O Alan de Gruçaí, que é vereador em São João da Barra, venceu a eleição quando o candidato à presidência da mesa diretora, o candidato da prefeita Carla Machado, era o Chico da Quixaba. Então, analisando primeiramente São João da Barra. Segundo, nós temos um impasse em Campos, onde o governo também perdeu o controle da mesa diretora em uma eleição para a presidência da Câmara que também foi antecipada. A Justiça, ela negou uma liminar aos vereadores de oposição que pediam
que a sessão fosse retomada para a conclusão da eleição, porque o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, ele interrompeu o processo eleitoral logo depois de proclamar a vitória do opositor. O juiz, novamente, obviamente, vai decidir isso no mérito, negou a liminar para decidir no mérito. A questão que está ainda em suspenso. Então você tem duas situações, você tem duas administrações que, em tese, perderam uma eleição para a presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Isso lhe tem alguma mensagem subliminar, o Ranulfo? Ou direta, explícita? É normal, em época de crise, como nós estamos vivendo, crise econômica, crise social, que estas contradições fiquem agudas, que elas venham à mesa. E aí os vários grupos começam a se degladiar. E como o dinheiro público está cada vez mais farto, o que está acontecendo nas sociedades, Roberto, é que as pessoas da sociedade estão ficando empobrecidas e os governos estão ficando enriquecidos, principalmente agora com o petróleo a $120 por barril. E aí, em torno do fundo público, que é, em última instância, o orçamento municipal, surge uma guerra natural, né? Portanto, essa guerra campista é uma guerra pela captura do fundo público, já antecipando, nos dois casos, a eleição de 2024. E o motivo é esse. A sociedade está cada vez mais pobre, mas os governos estão cada vez mais ricos. Se os governantes não devolverem esse dinheiro para a sociedade na forma de políticas públicas, é o caso do subsídio ao transporte, é o caso da água. Ontem você, Roberto, eu quero fazer aqui de público, lhe parabenizar. Você trouxe uma discussão muito importante com o professor Marcos Pedrovski, aliás, com grande repercussão, e inclusive com desdobramento de uma reunião que vai acontecer dia 31 no Poder Legislativo da cidade, para discutir a qualidade da água. Na semana passada, você trouxe a discussão do absurdo da tarifa de luz, né? Da tarifa nossa de cada dia. Então, o que está acontecendo, o que você vem demonstrando com muita sabedoria e inteligência, é que a sociedade está empobrecendo e os governos estão engordando e estão ficando mais ricos. E aí, dentro das instâncias de governo, e o legislativo é uma instância de governo, porque é uma instância de poder, nós temos naturalmente essas guerras pela captura do fundo público. O que nós temos que lutar nesse momento é que esse dinheiro gordo que está dentro das administrações, dos seus orçamentos, né, voltem para a sociedade na forma de políticas públicas, voltem na forma de melhoria, voltem na forma de prestação de serviço. Uma notícia de última hora, que provavelmente você vai daqui a pouquinho. Os garis da cidade do Rio de Janeiro, que estão reclamando de defasagem salarial, acabam de decretar que vão fazer paralisação a partir de segunda-feira. Ora, paralisação por quê? Um setor essencial, que é a coleta de lixo. Olha a dificuldade que pode vir a surgir na cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo em várias cidades a luta dos servidores por melhores salários ou até para receber salários atrasados, como é o caso de Carapebus. Portanto, tudo isso está mostrando na nossa concepção de que o poder público está gordo, cobrando altos impostos e cheio de dinheiro, e a população empobrecida. Se eu estiver errado, você me corrige. Você está corretíssimo, Ranulfo, corretíssimo. O governo nunca arrecadaram tanto. Período de pandemia, então, assim, os governos nunca tiveram tanto dinheiro. Por quê? Tudo muito caro, e quando aumenta, tem carestia, o governo arrecada mais impostos. Agora, em termos de contrapartida para servidores, eu não estou encontrando essa contrapartida, eu pelo menos não tenho encontrado. Em nenhuma cidade ou em pouquíssimas cidades eu tenho visto os governos com medidas mitigadoras para a recuperação salarial de servidores e até com medidas mitigadoras também na área social para a população. Isso não tem sido em todas as prefeituras, em todos os municípios, não. Meu caro Ranulfo Vidigal, parabéns pelo seu artigo, está publicado aqui no Portal Viu. Quem quiser acessar, está aí, é o Ranulfo Vidigal em portalviu.com.br. Vai lá, procura o Ranulfo Vidigal que você vai encontrar. E gostaria, Ranulfo, de desejar uma boa quinta-feira e dizer que estaremos por aqui também amanhã. Grande abraço, Ranulfo. Está aí o artigo de Ranulfo
Você confere aí agora na página da Viu aí, para quem está conferindo aí nas plataformas digitais e para quem está aí na Demais TV. Ranulfo Vidigal, muito obrigado. Bom dia para você. Um abraço, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Termoelétrica é a Merlin Azul. Os equipamentos eles chegaram por meio do Porto do Açu e o transporte disso foi super complicado na época, até chegar a Macaé, porque era um caminhão gigante, então você tinha que paralisar. O equipamento ele era transportado na rodovia até em finais de semana, né, porque tinha menos fluxo de veículos. Mas aqui o que diz é que a usina ela vai gerar 565 megawatts de energia, e essa potência ela é suficiente para atender o consumo de uma população de 2,5 milhões de habitantes. E essa termoelétrica ela integra a produção de gás natural do pré-sal, geração e comercialização de energia elétrica. A Alerj está voltando hoje, inclusive, lá uma medida, que é uma cobrança de impostos diferenciados em Macaé. Não sei se vai ser aprovado, está na pauta, está na ordem do dia. É para a área industrial. Amanhã a gente vai dar desdobramento dessa reportagem aqui também.